Um caça russo, conhecido pelo nome de criminoso, mas você pode chamá-lo pelo seu nome real, Su-57. Esse é o nome que aterroriza os pilotos e generais do mundo todo. Projetado para ser a resposta definitiva da Rússia à supremacia aérea ocidental, o Su-57 não nasceu apenas para voar. Ele nasceu para humilhar quem acreditou que os russos jamais seriam capazes de produzir algo poderoso e absolutamente destrutivo. Enquanto os caças americanos e europeus apostam na tecnologia para voar sem serem vistos, o Su-57 aposta em algo mais agressivo: a capacidade de atacar primeiro, desaparecer depois e deixar o inimigo perguntando se aquilo realmente aconteceu. Por trás desse avião existe uma história desconhecida, pelo menos até agora. Ele foi criado contra todas as probabilidades. Durante anos, relatórios diziam que era impossível para a Rússia bancar um projeto dessa magnitude. Mas os russos continuaram trabalhando com o que tinham, resgatando heranças tecnológicas da Guerra Fria e refinando ideias que pareciam ultrapassadas. Hoje, ele não é apenas um caça. É um fantasma carregando mísseis hipersônicos, radares que enxergam além das nuvens e estratégias que colocam medo, até nos adversários mais bem equipados. Este é o Su-57, o caça que o mundo preferiu fingir que não existia, mas que agora se tornou um problema mundial. E agora você vai entender o porquê. Quando o F-22 Raptor entrou em operação no início dos anos 2000, muitos generais russos compreenderam que o céu havia mudado de dono. Não havia resposta à altura. Nenhum caça em desenvolvimento na Rússia poderia sequer ameaçar o domínio aéreo americano. Mas na cúpula das Forças Armadas russas, uma ideia começou a ganhar vida. Se não podemos competir no volume, vamos criar algo que eles não esperam. Algo que jogue o jogo à nossa maneira. Nascia ali o Projeto Pakfa, um programa que carregava não apenas expectativas tecnológicas, mas o peso da doutrina soviética de guerra aérea. A Rússia queria mais do que manobrabilidade e velocidade. Queria construir um caça que fizesse o inimigo se tornar vulnerável em seu próprio território. Engenheiros e estrategistas russos olharam diretamente para o F-22 e o F-35, estudaram suas fraquezas e decidiram que o Su-57 precisaria ser mais flexível, mais furtivo sob certas condições e, acima de tudo, capaz de operar em ambientes extremos, onde outros aviões simplesmente não ousariam voar. Enquanto o Ocidente investia trilhões em caças e doutrinas baseadas em precisão e conectividade, os russos focavam em outra coisa: a resistência, o poder de fogo e a capacidade de aparecer onde ninguém imagina. Quando as primeiras imagens do Pakfa surgiram, muitos especialistas riram. Relatórios de inteligência da OTAN sugeriam que o programa enfrentaria atrasos fatais, bloqueios econômicos e até sabotagem. Apostavam que a crise financeira, as sanções e o isolamento enfraqueceriam a capacidade russa de seguir adiante. Mas os russos não estavam construindo apenas um avião. Estavam tentando provar ao mundo que ainda poderiam subir ao topo. Os russos seguiram o projeto com obstinação, ignorando prazos ocidentais, priorizando testes em combate real, especialmente na Síria, onde o Su-57 foi visto pela primeira vez em ação. Enquanto especialistas duvidavam, o caça evoluía, não da forma como os americanos faziam, mas como os russos sempre preferiram: testando, corrigindo e operando sob pressão real. Muito do que tornou o Su-57 possível vem de projetos que morreram com a União Soviética. O lendário MiG-1, um protótipo que jamais entrou em produção, deixou heranças técnicas que foram recicladas no novo caça. A experiência acumulada em décadas de corrida armamentista contra a OTAN serviu como base para soluções práticas: radares multifuncionais, superfícies móveis para manobras extremas e integração com armas que outros caças simplesmente não suportariam. Por isso, o Su-57 não segue a mesma lógica dos aviões ocidentais. Ele foi pensado para operar sozinho, sem depender de grandes redes de apoio. Seu design mistura conceitos stealth com brutalidade tecnológica. É menos refinado, mas mais versátil em cenários onde a guerra não respeita manuais.
No fim, o que parecia um erro de cálculo virou um novo tipo de ameaça. O Ocidente percebeu tarde demais que subestimar os russos foi o seu maior erro. O Su-57 não foi criado para desaparecer como um fantasma total. Ele foi projetado para controlar quando, onde e como deseja ser percebido. Seu design combina linhas anguladas com materiais que absorvem parte das ondas de radar. Isso, somado à capacidade de operar em altitudes variadas e usar o relevo do terreno a seu favor, cria uma situação desconfortável para qualquer radar adversário. Mas o trunfo real não está só no corpo do caça. O radar AESA NZ-36 Bielka, com suas antenas distribuídas pelo nariz e laterais, permite ao Su-57 ver sem ser visto. Ele detecta alvos a grandes distâncias, inclusive aqueles que tentam operar fora do alcance tradicional dos sensores. Esses sistemas permitem que o piloto russo escolha quando engajar, quando desaparecer e quando apenas observar. Por isso, o Su-57 é mais do que um avião de ataque. Ele é um sensor avançado, uma peça de inteligência voadora, moldada para operar em silêncio até o momento do golpe. Se a guerra moderna exige precisão e velocidade, o Su-57 entrega ambos com uma brutalidade quase cirúrgica. O caça foi adaptado para carregar mísseis de nova geração, como o temido R-37M, capaz de derrubar alvos a mais de 300 quilômetros de distância, bem antes que esses alvos sequer saibam que estão sendo caçados. Além disso, pode empregar o Kinjal, um míssil hipersônico que viaja a velocidades que desafiam as defesas convencionais. Não se trata apenas de vencer em combate aéreo, trata-se de negar ao inimigo a chance de reagir. Esses armamentos não são exibidos em feiras ou desfiles sem motivo. Eles foram pensados para mudar as regras do jogo, eliminando satélites e aviões-tanque, pilares invisíveis da superioridade ocidental. Ao contrário da doutrina americana, que prioriza caças como parte de redes integradas e forças conjuntas, a Rússia enxerga o Su-57 como uma ferramenta para criar lacunas táticas no campo de batalha. Sua missão principal não é patrulhar ou proteger, é abrir caminho, destruir alvos estratégicos e negar o espaço aéreo ao inimigo sem que ele perceba como isso aconteceu. Por isso, seus pilotos são treinados para ataques rápidos, precisos e devastadores. O Su-57 opera melhor sozinho ou em pequenos grupos, justamente para não repetir os padrões previsíveis que doutrinas ocidentais estudaram por décadas. Oficialmente, o Su-57 não causa preocupação. Extraoficialmente, sim. Relatórios internos da OTAN e da inteligência chinesa indicam que o caça russo apresenta comportamentos inesperados em exercícios e patrulhas. Sua capacidade de operar fora das zonas tradicionais de cobertura radar, associada à sua autonomia e armamento, o torna imprevisível. Mesmo sem ser declarado superior ao F-22 ou ao J-20, ele introduz um fator novo no campo de batalha: a dúvida. E na guerra, a dúvida é tão letal quanto qualquer míssil. O Su-57 nunca foi apenas uma peça de engenharia. Desde seu primeiro voo, tornou-se uma peça política. Quando foi enviado para missões pontuais na Síria, não foi para vencer batalhas. Foi para enviar uma mensagem clara. Ainda controlamos a escalada do conflito e ainda somos capazes de surpreender. Essas missões serviram como testes de combate, mas principalmente como demonstrações de força. O impacto foi imediato. Após suas aparições, houve uma mudança notável no comportamento de alianças regionais e no posicionamento de aeronaves da OTAN. Os russos sabem usar o Su-57 como instrumento diplomático, criando tensão sem precisar disparar um tiro. Sua simples presença em zonas de conflito altera a forma como aliados e inimigos tomam decisões. A Turquia, a Índia e o Irã observam o Su-57 com olhos diferentes. Esses países não olham apenas para o caça, eles veem nele a promessa de independência tecnológica, de acesso a armas que podem redefinir seus próprios status regionais. Mas há desconfiança. Negócios bilionários envolvendo o Su-57 foram sabotados ou atrasados justamente por pressões externas, espionagem industrial e interesses ocultos que preferem manter a Rússia isolada. Por isso, cada voo,
Cada exibição pública do Su-57 gera ondas silenciosas nas esferas diplomáticas. Para alguns, é uma oportunidade. Para outros, um problema prestes a explodir. Poucos caças modernos enfrentaram tantos obstáculos fora das pistas quanto o Su-57. Sanções econômicas, bloqueios de componentes e tentativas comprovadas de espionagem industrial tentaram frear o avanço do projeto. Empresas envolvidas na produção de sistemas críticos foram alvo de cyberataques e embargos. Mesmo assim, o caça seguiu evoluindo, adaptando soluções caseiras, integrando tecnologias próprias e desafiando a lógica do mercado militar, que apostava em sua falência. Hoje, o Su-57 representa mais do que engenharia russa. Ele é a prova viva de que a Rússia não aceita jogar segundo regras impostas de fora. No centro da doutrina militar russa, o Su-57 ocupa um papel estratégico que vai além do combate convencional. Ele é peça-chave no conceito de negação aérea e ataque preventivo, elementos que reforçam a doutrina de dissuasão híbrida da Rússia. Seu objetivo não é apenas vencer batalhas no ar, mas reforçar a ideia de que qualquer agressão contra o território russo terá resposta rápida, devastadora e imprevisível. O Su-57 complementa o arsenal nuclear e cibernético como vetor de surpresa, projetando medo e dúvida sobre as defesas adversárias. Não é por acaso que seus voos próximos às fronteiras da OTAN sempre geram mais manchetes do que explicações oficiais. O Su-57 é visto como sinal claro de que os russos ainda sabem manipular a guerra. Esse é o nome que hoje ecoa com força, não só nas pistas militares da Rússia, mas nas mesas de estratégia do mundo inteiro. Ele não é o caça mais produzido, não é o mais popular, mas é, sem dúvida, o mais temido por aquilo que representa. Uma Rússia que não aceita limitações. Uma Rússia que não joga segundo regras impostas. Cada aparição do Su-57 reforça uma mensagem clara. O céu nunca mais será um lugar seguro para quem o subestimar. Enquanto outros países apostam em superioridade numérica e tecnologia conectada, os russos investiram num predador solitário. Um caça pensado para derrubar antes de ser visto, para sobreviver onde outros não ousariam voar, e para garantir que em qualquer cenário de guerra, o inimigo sempre carregue a dúvida. Será que ele está lá em cima agora, me observando? O Su-57 não é apenas um avião. É o fantasma que mantém o Ocidente acordado à noite. Se você também sente o peso desse poder aéreo, comente abaixo. Eu respeito quem domina o céu. E compartilhe sua opinião. Você acredita que o Su-57 pode realmente mudar o equilíbrio das guerras futuras?